Leitura do livro de Gênesis, capítulos 37 ao 40, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis, capítulo 37. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe ao seu pai mais notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem e eu te enviarei a eles. E ele disse: Aqui estou. E ele lhe disse: Vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traze-me palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: O que tu estás procurando? E ele disse: Eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando seus rebanhos? E o homem disse: Eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: Vamos-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: Algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Ruben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: Não o matemos. E Ruben lhes disse: Não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está perto no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar ao seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. E eles o mataram e o lançaram em uma cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelos carregando especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não sejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne.
E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passaram ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. E Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. E ele retornou aos seus irmãos e disse: O menino não está, e eu para onde irei? E eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram a seu pai, e disseram: Achamos isto. Vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José sem dúvida foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e colocou o pano de saco sobre seus lombos, e lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, e ele disse: Pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. E os midianitas o venderam ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Gênesis, capítulo 38. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com um adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e ele chamou seu nome E ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: Entra a mulher de teu irmão e casa-se com ela, e levanta a semente do teu irmão. E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que, quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar sua nora: Permanece na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, pois ele disse: para que porventura ele não morra também, como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. E no decorrer do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, e Judá foi confortado. E subiu até seus tosqueadores de ovelha em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E contaram a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímna para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes de viuvez e se cobriu com um véu, e enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Tímna, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te, e deixa-me entrar em ti. Pois ele não sabia que ela era sua nora. E ela disse: O que me darás para que possas entrar em mim? E ele disse: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás um penhor até que o envies? E ele disse: Qual penhor eu te darei? E ela disse: Teu selo e tuas pulseiras e teu cajado que está em tua mão. E ele o deu a ela e entrou nela, e ela concebeu dele. E ela, levantando-se, se foi e colocou de lado seu véu e pôs as vestes da sua viuvez.
E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: Não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E Judá disse: Que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e também, eis que está com um filho da prostituição. E Judá disse: Trazei-a, e seja ela queimada. Mas enquanto era trazida, enviou-a dizer a seu sogro: Do homem a quem estas coisas pertencem estou grávida. E ela disse: Reconhece e suplico-te, de quem são estas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado. E Judá os reconheceu e disse: Ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei selar meu filho. E ele nunca mais a conheceu. E aconteceu que no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que quando ela deu à luz, um pôs a sua mão para fora, e a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que quando ele puxou de volta a sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, o que tinha o fio escarlate sobre sua mão, e seu nome foi chamado Zerá. Gênesis capítulo 39. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa. E ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois é mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz.
E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo, até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que eles faziam ali. Era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Gênesis capítulo 40. E aconteceu depois destas coisas que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido o Senhor e o rei do Egito. E Faraó está virado contra 2 dos seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação de seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais do faraó que estavam com ele na prisão, na casa de seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? E lhes disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José e lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as bebi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pão para o Faraó. E as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a tua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos
E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo da mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Graças te damos, Senhor, por mais um dia em que podemos ler a sua palavra. Para você que fez essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, clicando no sininho, para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo.